Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu aqui, tá? Povo. O corte que saiu hoje no canal, que é o corte em que eu faço um react ao vídeo do Átila, falando sobre precificação dinâmica, em que o Átila, assim, ó, eu vou conceder pra vocês, ele fez um clickbait ali. Ele disse que não era culpa da inflação, mas a definição de inflação é quando a gente tem um aumento dos preços. Logo, a precificação dinâmica, se ela aumenta os preços, seguindo a lógica do Átila, ela causou inflação. Então ele disse, os preços aumentam, mas não é inflação. Ele errou, entre aspas, tá? Mas ele tava fazendo um vídeo ali meio de, de 15 minutos tentando explicar um assunto complexo. Se eu faço esse tipo de coisa aqui o tempo inteiro. Então, eu já não gosto de ser super pedante nesse tipo de coisa. Outra coisa é que realmente ele não cita que existe inflação, mas existe causas para inflação. E as causas não são apenas o que geralmente os anarcocapitalistas e os libertários ou até os liberais mais simplórios na teoria econômica acham que é assim, governo imprimiu mais dinheiro, a inflação acontece. Na realidade, até a relação é inversa, né? A inflação vai acontecer por alguns motivos e daí vai ser necessária a expansão da base monetária. Mas é que meio que a teoria ANCAP, ela depende de dizer isso. Impressão de dinheiro é ruim e nós temos medo da impressão do dinheiro. Mas então, daí o que aconteceu? Eu sou um comunista fraco na teoria econômica, sinceramente. Eu não vou dizer que eu sou o comunista mais fraco, mas eu não é que eu sou especialista, tá? E eu até diria que eu não sou especialista em muitas coisas, eu devo ser especialista em jogar videogame, tá ligado? Mas o Ideias Radicais, o senhor Rafael Lima, é muito fraco, gente. Esse cara é muito fraco. E eu vou fazer um react rapidinho dele e nós vamos refutar alguns dos pontos, já que é essa palavra que eles gostam, do que ele fala. E daí se botasse um Humberto Matos aqui pra reagir a isso, não ia ter porquê, mas o Humberto tá ocupado. Dependendo, eu posso pedir pra ele fazer o react depois, e daí vocês vão ver o comunista iniciante versus o comunista nível mais alto. Mas outra coisa que é interessante desse vídeo é que ele cita umas coisas de tecnologia aqui. E daí pra mim essa é a desculpa, quando tem tecnologia no meio, eu posso me meter. Fala, camarada, aqui o Sereno da UP, manda um salve pro pessoal do Núcleo de Trabalhadores de Formação de Comunicação da MLC, teu trabalho é sensacional, valeu. Muito obrigado, Sereno. Não sei se a gente já se conheceu pessoalmente, porque eu sou ruim com os nomes das pessoas, mas um salve pro pessoal da MLC, vocês são foda. Quem quer se organizar em algum movimento, o MLC é o movimento sindical da UP. E tem muita gente de TI e de comunicação lá. Então, pra quem tá no canal aqui, eu sei que vocês vão achar coisa interessante lá com eles. Vamos ver? Exato, eu sou comunista júnior, né? O Humberto Matos, o Ian são comunista sênior, né? O CEO do comunismo é o João Carvalho, no Brasil, né? O CEO da empresa Comunismo em Brasil. Vamos lá, Rafael Lima, Ideias Radicais, falando de ideias radicais aqui. Dizendo que o Átila fez economia freestyle, algo que eu acho meio engraçado vindo dele. Um vídeo dizendo que preços ficarão mais altos no longo prazo porque algoritmos vão entender melhor o seu comportamento, coletar informações, saber mais coisas e com isso vão conseguir cobrar preços mais altos de você. E ele tem alguns argumentos econômicos ao longo desse vídeo. Eles estão todos errados, mas é interessante. Todos. Eu acho muito bom isso. Cara, eu não tenho coragem de olhar pra essa desgraça de vídeo e dizer tudo que esse cara falou tá errado. Pra tu ver o nível. Mas vamos lá. Interessante que são várias presunções e argumentos feitos sobre o processo de mercado, sobre o livre mercado, que são comuns. Ele não inventou realmente nada, ele só está repetindo baboseira genérica que se usa para criticar o livre mercado. E eu queria explicar, queria tomar essa oportunidade. Baboseira, o pessoal que critica livre mercado é todos os nóia, né? Desse vídeo dele para explicar essas coisas para vocês não caírem nesses erros comuns. E pessoal, lembrando, saiu uma fake news recentemente de que eu teria desistido da minha pré-candidatura de vereador aqui em São Paulo. Isso é mentira. E inclusive eu... Essa aqui é uma outra fase, tá ligado? Sabe quando tem os quadrinhos lá e daí tem tipo o Capitão América que tá lutando contra o governo dos Estados Unidos? Quando tem o Homem-Aranha, que daí ele tá com o simbiote lá e daí ele é o vilão, tá ligado? Essa aqui é a segunda fase do Mamãe Falei, porque eu vou revelar uma coisa pra vocês, pessoal. Lá por 2013, 2014, eu comecei a consumir um monte de conteúdo ANCAP. Um monte de conteúdo de Mises.org, desse tipo de canal, e eu tipo, pô, maneiro, esses caras
entendem. Eles estão entendendo como funcionam as coisas mesmo. Só que nessa época, o ANCAP era contra o poder político. Inclusive, eles faziam, né, ranking dos sossas, que, né, são os socialistas, e daí basicamente era assim, ranking de quem foi mais político, assim. Eles pegavam o prefeito, esse foi o maior sossa. O governador, esse foi muito sossa. Tá ligado? E daí essa é a fase de vilão do Ideias Radicais, que é a fase que ele vai se candidatar pra conseguir poder político. Só que assim, na real eu aplaudo ele, porque isso aqui é a minha crítica pro ancapismo. Na realidade, se tu quer mudar a sociedade, tu tem que buscar poder político. Então ele tá buscando mais protagonismo. Ele não tá só sendo uma pessoa que pega as ideias da classe dominante e tá regurgitando elas. Ele agora quer ser um gerenciador das ideias da classe dominante. Ele quer ele mesmo agir ali, porque assim, claro, assim ele vai se beneficiar mais disso, né? Eu acho que ele acredita no que ele prega, tá ligado? Tem ANCAPs que não acreditam no que eles pregam, que sabem que é bobagem, mas eu acho que ele acredita, ele é sincero. Preciso lembrar vocês de que o prazo para transferir o seu título de eleitor para onde você vai voltar, de onde você mora, está terminando, vai acabar agora em maio. Então, assim, vai resolver isso aí, porque também eu quero apoiar um monte de candidatos a vereador esse ano e seria muito paia se vocês não pudessem ajudar eles também, assim. Então, vai. Domi. Vamos ver o nível depois dos candidatos a vereador que ele vai apoiar. Vai ser, eu sei, vai ser o chorume bolsonarista. Né? Mas beleza, vocês acham que não, esperem a história vai me vingar. Coloca o link na descrição pro pessoal, coloca assim, pessoal, o link da descrição para atualizar o lugar do título eleitor é esse aqui, bota o link lá, pode ser? Continuando com o vídeo. Em resumo, o vídeo dele é um anúncio. Ele está anunciando um produto de um VPN que ajuda a esconder sua localização, etc, etc. E o vídeo é sobre como algoritmos, como inteligência artificial, como monitoramento através de cookies, várias coisas diferentes podem ser feitas para colher dados seus, para entender o sistema operacional, o computador que você está usando. Tipo, se você estiver usando um Mac, vão te cobrar mais, porque presumivelmente você tem mais dinheiro. Se você tá num país que tem uma renda mais alta, eles vão te cobrar mais, etc. Isso é... Tá, ele descreveu bem o vídeo e realmente o Átila fez um anúncio que tinha a ver exatamente com o conteúdo do vídeo. Eu só vou fazer um parênteses aqui, tá? O público do Akiton Rails ou os seguidores do Twitter do Akiton Rails e o público do Rafael aí, que presumivelmente são pessoas da TI que entenderam aquele vídeo e disseram que era uma bobagem, ou que atacaram o conteúdo do vídeo porque ele tem uma propaganda Surfshark, ele disse, se tu botar uma VPN, a precificação dinâmica não vai funcionar pro país, por exemplo, ele não vai funcionar pelo teu perfil de usuário. Essas pessoas, assumo eu, que gostaram do vídeo, como é que é? The Enshittification of the Internet, acho que era esse o nome que eu trouxe, tem alguns vídeos atrás no canal, eu fiz o React, no meu canal o nome é Tudo na Internet Agora é uma Bosta, e é um vídeo de um gringo, que eu tô dizendo, foi um dos vídeos mais populares que teve nessa semana, várias pessoas disseram, reage a esse vídeo. Eu fui recomendado pelo YouTube esse vídeo, por causa de estar na bolha de TI do YouTube ali, olhei e achei muito legal, e o argumento do cara no vídeo é basicamente o argumento do Átila. E o cara também não é nem de esquerda, eu acho que aquele cara não é de esquerda, é um canal apolítico de review, de tech, ali, e no final, por que eu tô dizendo isso no final? O cara diz, as inscrições são ruins, inscrição Netflix, inscrição no Prime, inscrição nisso aqui, eu tenho tantas inscrições, mas eu vou vender pra vocês um serviço de inscrição que é melhor que os outros, ele até diz, é meio irônico, mas eu fiz uma propaganda aqui pra vocês e é exatamente o que eu tô falando, tá? Então assim, cara, beleza, você está fazendo um ataque não ao conteúdo do vídeo, mas ele descreveu bem, então eu vou dar uma colher de chá pro Rafael aqui. E ele tá explicando quais são as formas diferentes que isso acontece, e ele no começo do vídeo anuncia que ele tem esse produto, né, que te ajuda a combater isso um pouco. Mas implícito ali dentro tem vários argumentos de, isso é ruim, livre mercado e tudo mais. Ele não entra explicitamente nisso, mas tá subentendido ali, muita gente pode cair nesse tipo de coisa. Imagina cair na bobagem de achar que o livre mercado é uma coisa ruim. E não o nosso Deus livre mercado que resolve todos os problemas e está sempre certo, mas que foi corrompido pelo governo. Então a primeira coisa que você precisa entender, o primeiro grave erro que ele comete ao longo desse vídeo, é você pensar que o livre mercado ou que o processo de mercado de empresas surgirem e desenvolver produtos e nós clientes aprendemos coisas, fazer isso, que isso é tipo xadrez. No sentido de que xadrez tem um fim, tem um checkmate, ou um empate no final, sei lá, todo mundo perde todas as peças porque 2 reis no tabuleiro. Mas enfim, o ponto é que tem um fim. Eu só ia dizer uma coisa, tá? Eu acho que quando eu tô fazendo vídeos,
eu mudo de assunto, eu me complico, eu tropeço nas palavras. Esse cara aqui é ruim também disso, tá? Nós estamos perfeitamente equiparados. Eu acho que eu achei meu parceiro perfeito de debate. Certo? Você dá um checkmate, ha! Acabou. Então, implícito ali, o argumento é o seguinte. Empresas podem usar algoritmos para subir muitos preços, cobrar muito de você. E é isso aí. Acabou. Agora a gente tá ferrado e não tem mais o que fazer, senta e chora, tem que ter regulação estatal e tudo mais, e não. Isso tá meio implícito, né? Porque eu acho que o vídeo do Átila não tinha essa vibe, assim, mas... O Ludwig von Mises, que é o grande cara da escola austríaca, ele sempre falava, o mercado é um processo. Ele está constantemente acontecendo, ele não tem um fim. Então, toda vez que você tem situações, toda vez que você tem problemas, que você tem dificuldades, que você tem desafios, toda vez que alguém ganha uma vantagem, todo mundo pode olhar e responder a isso. Que meio que faz com que o Átila se refute no seu próprio vídeo, no sentido de que ele diz que pô, esse é um problema aqui e tudo mais, você está anunciando uma solução. Pensa o seguinte, tem uma coisa muito legal. Esse argumento aqui é bem simples, mas ele ainda não acabou. Eu tava tentando pular aqui em algum lugar, vamos lá. Na indústria de programação, que se chama Bug Bounty. O que é isso? Essa aqui é a minha carta armadilha. Ele falou da indústria da programação. É uma recompensa por bugs. Várias empresas pagam isso. Como é que funciona? Se você encontrar um bug no meu site, numa empresa, no meu sistema, blá, e você pode trabalhar para mim ou não, tanto faz. Mas alguma coisa que vai me causar um prejuízo. Se você me explicar qual é o bug e me der a solução, eu te pago. Porque é mais barato. Se você encontrar uma coisa que vai me dar um prejuízo de 100 mil dólares e me der a solução, eu te pago 20 mil dólares. Então é uma recompensa aberta para você encontrar erros. Isso existe no meio de programação. Mas se você pensar, o processo de livre mercado, uma economia... Tá, então assim, ó, pessoal, eu sou da área da programação, tá? Eu não sou da InfoSec, da área de segurança da informação, que é onde esse tipo de coisa existe mesmo. Mas vocês não acham que ele romantizou um pouco essa coisa? De tipo assim, a empresa tá oferecendo um bug bounty, todas, né? Ele assumiu que é todas, mas eu não sei se vocês estão ligados que se vocês, por exemplo, acharem uma falha na... Tava tentando pensar, sei lá, no site do Itaú. E daí vocês mandam pro Itaú, olha só, eu achei essa falha aqui, me paga. É possível que eles só digam, beleza, Champs, não temos programa de bug bounty, obrigado por ter dito que você achou a falha. Ou tem casos bizarros em que eles disseram, como assim você quebrou a nossa segurança? Você sabia que pela lei brasileira tal, você invadiu um sistema eletrônico e agora a gente vai te processar, a gente vai te perseguir criminalmente com isso? Se vocês acham que isso é exagerado, tem sim casos desse tipo de coisa acontecendo, tá? Claro que assim, tu sempre imagina que não vai acontecer isso, que a empresa vai, não, de boas, não sei o quê, ou que ela até iria te pagar, mas ele falou de uma maneira que é tipo assim, é comunzaço na área da computação, é assim que funciona. E é um negócio que eu até procurei, eu não achei. Se vocês souberem um site que tem, assim, listado essas bug bounties, pra eu ver a empresa que tá pagando 100 mil por uma bug bounty, porque pra mim isso aí, eu não acho que exista. A minha área de atuação é desenvolvimento web, como, sei lá, 99% dos devs do Brasil devem ser isso. E sim, a parte do todo mundo pode, a gente já vai chegar. Então eu acho estranho, achei bizarro já, e ele citou computação, e daí como eu sou o menino da TI, eu posso dizer que eu achei meio fora de lugar aqui. Mas daí vamos ver, ele vai continuar. E me der a solução, eu te pago 20 mil dólares. Então é uma recompensa aberta para você encontrar erros. Isso existe no meio de programação. Mas se você pensar, o processo de livre mercado, uma economia sem regulação estatal pesada em cima que vai fazer tudo parar... Já vamos parar aqui, ó. Esse é um dos grandes problemas do argumento ANCAP. Se você pensar uma economia de livre mercado sem regulação estatal pesada, olha quantos adjetivos que ele bota na coisa. Existe uma economia sem regulação estatal pesada, principalmente na definição do ANCAP? Eu acho que não, tá? Eu acho que para eles não existe. E daí, logo, o ANCAP está argumentando na mente dele, porque ele vai dizer... Isso aconteceria, só que a gente não pode ver na prática isso. Mas pode crer que aconteceria. Talvez na Somália, né? Na Somália, que não tem Estado, em algum lugar ali que não tá funcionando a sociedade. Mas beleza, vamos aceitar isso. Agora, o que aconteceria se tudo funcionasse com o livre mercado sem nenhuma regulamentação estatal? É uma constante bug bounty.
É uma constante bug bounty. Ok? Então, assim, empresas vão usar isso usar os algoritmos para cobrar mais caro das pessoas e tudo mais. Tá bom, quanto que elas vão faturar mais por ano com isso? Sei lá, joga um número. 10 bilhões de dólares? 100 bilhões de dólares? Tá bom, vamos 100 bilhões de dólares. Digamos, não sei, tô inventando. Fazer que nem o Luigi, tá ligado? Joga um número. 10 bilhões de dólares? 100 bilhões de dólares? Tá bom, vamos 100 bilhões de dólares. Digamos, não sei, tô inventando. Tô inventando. Então isso significa que existe uma bug bounty de 100 bilhões de dólares para alguém que possa criar uma solução para isso. Então anunciar para as pessoas. Olha como é que é difícil seguir esse raciocínio. Ele explica bug bounty de uma maneira meio estranha que eu acho que não faz muito sentido. Aí ele diz, se não houvesse regulamentação, tudo seria uma constante bug bounty. Aí digamos que a economia vale 10 bilhões, sei lá, tô inventando. Isso quer dizer que se a gente resolvesse a coisa como bug bounty, o valor disso é pelo menos 10 bilhões, é isso que ele disse aqui no final? Eu tô perdido, sério. São pra isso. Então anunciar para as pessoas. E falar, tá aqui. Que é o que ele mesmo faz no vídeo dele. Não tô entendendo nada, Outra coisa bro. também que não faz sentido ali é essa ideia de que preços podem então subir indefinidamente ou vão subir no longo prazo por causa disso. E não tem nenhuma... O Átila não fala que vai subir em longo prazo por causa disso. Eu acho que o vídeo, ele só descreve uma coisa que as empresas estão fazendo. Ele cita papers e ele cita o que as empresas falam pros acionistas e daí depois pega exemplos delas fazendo isso no mercado. Por isso que eu acho que, assim, ó, teve gente que disse, mas o Átila podia ter feito um vídeo muito melhor, muito mais detalhado, mas olha o nível da argumentação daquele vídeo para esse. E daí esses caras vêm dizer que o Átila é um negacionista da ciência econômica. Essa ciência aqui, que esse cara é um grande cientista econômico. Vamos continuar. Real motivo para você imaginar isso. Porque não só eu te expliquei o processo de mercado, de as pessoas encontrarem soluções e tudo mais, mas... Tu me explicou perfeitamente o processo, realmente. Ausente impressão de moeda estatal, isso é, o Estado explicitamente intervindo para desvalorizar a moeda, e ausente, eu não vou nem dizer qualquer intervenção estatal, ausente intervenção média ou pesada, você pode ter um Estado pequeno, mínimo, etc. Ainda está errado, ainda é ineficiente, mas você vai ter desenvolvimento econômico, você vai ter aumento da produtividade, da capacidade das pessoas de produzir mais com menos esforço. Isso vai significar que nós temos mais produtos com menos custos. Isso vai significar que nós vamos ficar mais ricos e que o preço das coisas vai cair. O que ele disse, tá? Ele disse assim, mesmo que o Estado interfira. Aí ele já refutou o meu ponto, que eu disse, esse mundo que você está descrevendo não existe. Ele disse, mesmo que o Estado interfira, as coisas vão se desenvolver para ficarem mais baratas, e daí todos nós ficaremos ricos. A definição dele de rico é meio bizarra, mas ele quis dizer assim, teremos mais acesso a produtos mais baratos, produtos e serviços mais baratos, e isso vai voltar para todo mundo. Foi isso que ele disse? Resumi bem o ponto? Com menos custos. Com menos custos. Isso vai significar que nós vamos ficar mais ricos e que o preço das coisas vai cair. O preço das coisas vai cair. Onde que a realidade esbarra no que o ANCAP está dizendo? O preço dos imóveis caiu? O preço da comida está caindo? Lucas, mas é que o Estado interfere. Bom, ele falou que mesmo com o Estado interferindo. Mas assim, ó, o preço da terra tá caindo. O preço de... Sei lá, o que tá caindo o preço? Sistemas de nuvem na internet. Silício, pequenos gadgets de silício. Plástico. Todas as coisas tá caindo o preço. Por quê? Porque, na realidade, existem leis que regem o preço das coisas, e não é só a lei da oferta e da demanda, existe a lei do valor que o Marx descreve, e a maneira que o Marx descreve faz sentido, sim, e os ANCAPs não conseguiram refutar isso, que tem a ver com o preço das coisas. Então, já é meio estranho ele idealizar que tudo vai ficar mais barato sempre, vai ter mais produção, mas vamos continuar com o argumento que ele está falando, tá? Que é a tendência de longo prazo das coisas. Tendência de longo prazo. Você não tem isso quando estados intervêm e congelam o processo de mercado, ao ponto em que não vale mais a pena investir, ao ponto em que não vale mais a pena empregar, então a economia não se desenvolve. Um grande país que é um... Tá, é que assim, pra quem é ANCAP e tá assistindo, nosso amigo Assunção, obrigado por tancar ver a live do comunista. Tu acha que os comunistas gostam de Estado? Os comunistas não gostam de Estado. Tá? A teoria comunista, no seu cerne, é uma teoria anti-Estado, porque ela vê no Estado o representante da classe burguesa contra os interesses da classe trabalhadora.
O grande problema é que a maneira que a gente vê Estado não é preto no branco. Porque e não é todos comunistas, né? Mas a vertente comunista que eu faço parte diz que, assim, que nem o Ideias Radicais, nós precisamos instrumentalizar o poder do Estado para poder derrubar o Estado, tá? E que nem o Ideias Radicais disse, não, eu preciso virar vereador para eu fazer a minha ideologia ganhar dos outros, tá? Mas eu só tô deixando bem claro aqui que os comunistas sabem que o Estado tá contra a classe trabalhadora e tá a favor dos capitalistas, ou seja, das grandes empresas, dos monopólios que vocês podem estar falando. A gente sabe disso. E essas distorções que ocorrem no mercado têm a ver com isso, mas a gente também sabe que o Estado, ele tá lá para manter a propriedade privada, que é a propriedade privada dos meios de produção, não a tua escova de dente. E ele tá lá para fazer o capitalismo rodar melhor, tá? Às vezes, rodar melhor não dentro do teu país, porque o teu Estado vai ser capturado pelos interesses de outro país. Então, às vezes, é o capitalismo globalmente rodar melhor, e por isso vai ter decisões que o teu Estado vai tomar que não são as melhores também para o povo do país, tá bom? Ou não é nem para o povo do país, para a economia do país, eu tô tentando dizer, tá? A gente entende tudo isso. Então, eu acho, só pra gente introduzir um pouco disso, que ele já vai começar assim, dava para dar tudo certo, isso que eu tô falando na minha cabeça, mas o Estado não deixou. Um excelente exemplo disso é o Brasil, em que você tem tudo que você precisa para fazer um desenvolvimento econômico, só que basicamente é ilegal fazer isso. Ok, isso pode acontecer. É legal fazer desenvolvimento econômico, tá ligado? Cara, é que assim, é difícil. Eu vou tentar engajar com os argumentos, mas é difícil. Vamos continuar. Agora, o que você vê com as tecnologias no mundo e o que você vê no processo ao longo da história da humanidade é coisas que eram estupidamente, imbecilmente caras 50 anos atrás, hoje sendo triviais ou até obsoletas, porque a gente já fez até coisas melhores do que isso. Esse é o processo do longo prazo, não aumentos de preços. E você pode até fazer um argumento. Tá, eu entendi. É que assim, ó, o argumento, ele tá fazendo o espantalho do argumento do Átila. Porque ele tá dizendo assim, claro, o desenvolvimento tecnológico, que ele vai chamar de capitalismo, né? Eu vou chamar de desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento das forças produtivas, tudo isso vai fazer as coisas serem produzidas mais eficientemente, gastando menos tempo de trabalho, mais beleza, tá? Os preços a tendência do preço dessas coisas vai diminuir, tá? Beleza. Só que o o Átila tá dizendo é que se hoje a empresa pode te cobrar, ao invés de te cobrar 5 de uma coisa, ela conseguir te cobrar 10 por causa daquela manipulação de mercado que ela tá fazendo, por causa daquele cartel algorítmico lá, ela vai fazer para aumentar a margem de lucro. É isso que o vídeo do Átila tá dizendo. Mas vocês, ANCAP, se morderam porque vocês acharam que ele tava dizendo que a inflação não existe. É basicamente, parece que é isso. Porque olha só, tu tá horas explicando uma coisa que é óbvia. Que as empresas, se elas puderem cobrar mais, elas vão cobrar mais. Só porque tu quer defender que, na realidade, tudo que as empresas fizerem tá certo. Eu não sabe? Mas vai ficar pior. Argumento de que algoritmos podem, de alguma forma, subir os preços. Mas para você dizer que, então, preços teriam que subir no longo prazo, você teria que falar que essa... O Átila não disse isso, né? Ele disse tudo vai ficar mais caro, mas eu acho que ele não quis dizer que as coisas vão continuar subindo mais caro, sabe? A força vai ser maior do que a força de desenvolvimento econômico e aumento de produtividade da humanidade. E aí eu quero o estudo. Essa aqui é a maior piada do vídeo. Aí eu quero o estudo, Átila. Aí eu quero um estudo. O cara tá há 6 minutos e ele só citou Ludwig von Mises. E daí ele tipo, pô, Átila, eu quero estudo, cara. Por que tu falou? Um estudo que comprove o que tu não falou. Aí eu quero a sua conta. Eu vou rir dela no fim das contas, claro. Mas eu gostaria que você apresentasse alguma evidência ou argumento a favor disso, além de... Eu acho que sim. Porque alegações fantásticas exigem provas fantásticas. E um terceiro... Que bom que não tem quase nada fantástico no vídeo do Átila. Isso é o que me quebrou, tá ligado? Outro ponto importante que tem no vídeo dele presumido, mas ele fala num momento explicitamente, é que você vai ter colusão entre empresas. E é um argumento de anti-monopólio, de vai dar monopólio no capitalismo, etc. Essa aqui, que nem eu disse, isso aqui, ANCAPs, isso aqui é o ANCAP do ANCAP verso, tá ligado? O ANCAP está defendendo o monopólio, sim. E assim, não é surpresa, tem texto no Mises.org,
Tem vídeo do PragerU, todas essas coisas em que, na realidade, monopólios são bons e nós vamos explicar para você. Tipo, eles conseguem. Por isso que o ANCAP é o cara que, mesmo dentro da teoria liberal, ele é uma piada, tá ligado? Etc., que é comum. É uma baboseira total, não tem a menor fundamentação, mas é extremamente comum e eu sou fascinado como você tem vários argumentos econômicos que são completamente errados e não tem nenhuma base ou verdade por trás deles e que você pode jogar na mesa e todo mundo vai ficar sim, lógico. Óbvio, quem que discordaria disso? Tipo, o livre mercado causou a crise de 29. É absurdo, mas enfim. E ele larga essas. Não, mas tem um vídeo no canal do Ideias Radicais em que eu explico por que o livre mercado causou a crise de 29 e na realidade não foi isso, foi o governo regulamentou demais. Monopólio é um deles. E ele fala disso, não, porque empresas podem combinar preços pra... Vamos lá. Em um livre mercado... Que pela tua definição não existe. E essa é a grande parte do problema, mas vamos lá, em um livre mercado. Empresas podem tentar combinar preços, presumivelmente para subir eles, certo? Então isso vai fazer com que a lucratividade delas suba. Em algum momento alguma delas vai pensar, tá, mas aí eu posso cobrar um pouquinho a menos e pegar todo o market share de todo mundo. Então todo mundo cobrava 10, agora vocês combinaram de cobrar 20. Então eu posso cobrar 16 e quebrar todos vocês e ganhar 60% a mais. Por que eu não faria isso? Caralho, o cara é pré-teoria econômica, tá ligado? O cara é tipo assim, eu não acredito que todo mundo tá cobrando 10 reais, eu vou cobrar 8 reais, porque eu não faria isso. Porque eu não tenho nenhum incentivo pra colaborar com vocês. Eu não tenho nenhum incentivo pra colaborar com vocês. Talvez tu tenha, vou dar só, vamos imaginar um incentivo aqui, exatamente do jeito que tu tem, tá? Digamos que tem uma cidade e as pessoas têm uma fonte de comida que chega nessa cidade, ok? Tem 2 produtores de comida. Aí eles precisam alimentar 100 pessoas e um produz metade da comida, produz 50 pratos, né, por dia, 50 refeições ali por dia, e o outro produz 50 refeições. Aí um deles pode pensar assim, eu posso produzir 100 refeições e botar um preço mais barato pra competir com o outro e eles comprarem de mim, ok? Só que como eu ia ter que gastar mais, comprar mais alimentos, contratar mais pessoas e ainda entrar numa competição e abaixar meu preço e daí ter uma margem de lucro bem pequenininha, eu posso só de repente cobrar um preço que eu sei que as pessoas podem pagar e o outro lá vai entender que eu tô vendendo só 50 pratos por dia e vai cobrar o mesmo preço, e daí como tem 100 pessoas e 100 pratos, as pessoas vão comprar todos os nossos pratos e não tem briga. Isso é só uma situação hipotética, porque ele inventou milhões de situações hipotéticas, em que eu já refuto isso aí que ele tá dizendo. E daí vai me dizer, mas mostra uma coisa na realidade. E ele não mostra. Ou também, aí uma quebra a outra de tanto de fazer competição, e daí agora ela vende todos os pratos pra cidade e ela vai aumentar o preço. Aí, cara, ele vai chegar na segunda parte, que é assim, não, mas se existe um monopólio, existe uma facilidade do quê? De alguém ir contra o monopólio, é o que ele vai dizer. Essa é a lógica. E isso resulta no fato de que não existe nenhum caso documentado de combinação de preços de monopólio acontecendo em livre mercado. Peraí que eu vou ter que achar uma parte. Eu vou ter que achar uma parte do vídeo aqui. E aí eu quero o estudo. Alguma evidência ou argumento a favor disso, além de eu acho que sim. Porque alegações fantásticas exigem provas fantásticas. Asserções fantásticas precisam de provas fantásticas. Ou senão você vai dizer, eu só tirei do cu. Eu vou precisar do seu paper, man. Eu vou precisar do seu cálculo. Ele literalmente disse, nunca houve uma citação documentada. De que não existe nenhum caso documentado de combinação de preços de monopólio acontecendo em livre mercado. Ah, Isso não. Verdade. Ele usou o adjetivador livre mercado. Aí eu vou achar um exemplo de combinação de preço e ele vai dizer, não, man, mas é que tinha governo nessa sociedade. Acontece quando você tem uma intervenção estatal significativa entendi. que dificulta a entrada de competidores ou que fixa preços. Aí você consegue ter isso. Porque às vezes podem falar assim, mas Rafael, posto de gasolina.
Posto de gasolina no Brasil, às vezes tem cartel e tudo mais. Tá, você abrir um posto? Esse aqui é o argumento mais lisérgico, saca só. A entrada de competição no mercado de posto de gasolina no Brasil é livre? É fácil? Não, você tem certificação da Agência Nacional de Petróleo, você tem... Não é nem o custo... É só por causa disso, né, man? É só por causa disso que eu não consigo abrir um posto de petróleo na minha rua. Eu não consigo acreditar nisso. De você fazer algumas coisas assim. Mas você tem todos os certificados, você tem coisas de burocracia da prefeitura que podem te barrar e que estão à venda e que normalmente são compradas, são pagas por propina, sim, para evitar concorrentes. Chat, se eu fosse o Luigi, chat, eu ia dizer assim, ó. Ok, vamos abrir o nosso postinho, vamos abrir o postinho do Zavak. O que a gente precisa? Capital inicial de tanto, eu preciso de um terreno num lugar estratégico da cidade, eu preciso de tantos mil por mês. O nosso amigo Ancap me deu R$5 de capital ali pra gente fazer. Quantos reais eu preciso? Aí eu preciso de um fornecedor de gasolina. E daí eu preciso operar competindo em preço com os outros. E talvez, né, já que existe competição, eu vou ter que tancar uma margem de lucro um pouco menor que os outros, já que eu vou estar tentando quebrar o monopólio pra fazer funcionar. Aí, tipo, não, essa parte é fácil. Essa parte é a parte fácil. A parte difícil é que daí o governo vai mandar um fiscal lá e vai dizer, ô, man, tu tem que... tu tá precisando de alta certificação, man, não vai abrir o posto aqui. Tu não vai abrir o posto. E... Sério que dá pra acreditar nesse tipo de gente, cara? É sério? Tanto que, trabalhando em nível municipal, a gente aqui no Ideias Radicais tem uma equipe que é o Gabinete Liberdade, que a gente assessora vereadores para como... E agora... Essa é a fase boa dos ANCAP. Os ANCAP estão se metendo em política. Por que você não tá na política? Prefeitos para como implementar liberdade econômica na cidade deles. Uma das coisas que a gente faz é revogaço. Então a gente revisa toda a legislação de uma cidade, olha uma por uma e fala o que tem aqui. E é muito normal a gente encontrar uma lei que é do tipo... É proibido abrir um posto de gasolina a menos de 2 quilômetros de outro posto de gasolina. Eu te dou um abraço se você acertar qual é o negócio do vereador ou prefeito que propôs essa lei. Ele vende alface. É que eu não queria o abraço dele. É extremamente normal. Então, assim... Mas então, assim, ó... Tem corrupção nas leis do Estado burguês? Uau! Uau, é por isso que eu simpatizo com vocês, ANCAPs. Porque vocês são muito mais espertos do que pessoas iludidas que acham que a gente vai resolver tudo pelas leis e tal. Mas eu também fico imaginando que, assim, ó, dependendo, tá? Eu não tô querendo... Eu nem sei que lei é essa que ele tirou do cu também. Dependendo, faz sentido tu ter todos os postos num lugar da cidade onde, por exemplo, tem, sei lá, carros mais de luxo, ou onde vende bem, ou é perto de uma intersecção movimentada, e daí todo mundo quer ter posto ali... E não ter eles espalhados pela cidade para, por exemplo, planejamento urbano, faz. Só que daí, claro, tu vai dizer, mas o cara que pegar o espaço naquele posto ali, ele tá numa desvantagem, uma vantagem competitiva desigual. Concordo. É assim que funciona o Estado burguês. Concordo. Não devia ser assim. Eu queria que fosse, inclusive, muito mais justa a coisa. Mas é estranho. Vocês concordam que é estranho? E é legal, obviamente, a gente sempre coloca essas leis para revogação porque ela é inconstitucional, mas só porque ela é inconstitucional não quer dizer que ela não vai ser passada e colocada. Eu gosto também do que eu nem pensei, o Francisco falou ali. A lei serve para que se um posto explodir, não exploda outro do lado dele. É uma boa, né? A cidade ANCAP, é por isso que a cidade ANCAP, quando tiver uma, ela vai acabar da maneira mais tosca e bizarra possível. Vai ser isso. Um cara vai acender um cigarro do lado do posto e todos os postos que estão na esplanada dos postos vão explodir e botar a cidade em órbita. Rigor e multado em gente. Brasil. Mas o ponto é, essa ideia de competidores vão combinar preços e explorar você só funciona quando você tem grandes barreiras de entrada estatal. Em um livre mercado isso não acontece, tanto que não existe caso na história. Não existe caso na história. Não é documentado isso. Mas ainda assim ele joga lá essa ideia de que empresas vão combinar preços e tudo mais. Cara, a cara de pau do Átila, de jogar lá que as empresas combinam preços. Empresas podem usar o preço da outra como referência. Mas não tem nada de errado nisso. O que me leva ao último ponto, que é implícito ali tem um valor moral, tem um julgamento moral sendo colocado de que como ousam essas empresas tentar cobrar mais? Como ousa, tá ok? Cobrar mais as empresas. Ele fez o... Obviamente você não vai ficar feliz de saber que uma empresa está tentando cobrar mais no seu produto. Você gostaria que tudo fosse de graça. Não. Eu gostaria que tudo que é necessário fosse acessível e que daí a gente tivesse acesso ao resultado do nosso trabalho e as coisas fossem
vendidas por muito mais próximo do seu valor. Ao mesmo tempo, você, quando vende os seus produtos, serviços ou o seu trabalho, ou quando você vai fazer coisas de lazer no seu dia a dia, você faz a mesma coisa. Ou você, na hora de ser contratado, sei lá, alguém te propôs, vou te contratar por 2.500, você falou, que é isso, 2.000. Eu gostei disso, seu hipócrita. Uma empresa quer conseguir vantagem o tempo inteiro, e você também. Logo você é igual à empresa que você critica. As leis são iguais para todo mundo. E fecha. Não. Algum de vocês já fez isso? Não. Em todas as suas relações, você tenta extrair o máximo do que o outro lado vai dar pra você. Por quê? Essa parte aqui eu acho que filosoficamente é uma coisa bem importante. Então eu sei que eu tô zoando um pouco, mas vamos prestar. Você sempre tenta extrair o máximo do que o outro tá tentando dar pra você. Por quê? Ele vai explicar. Porque você se valoriza, porque você não se odeia. Se você não faz isso, você precisa de terapia, você se odeia. O que a gente tá falando aqui é, na verdade, sobre a moralidade do lucro. Implícito ali no vídeo tem isso de, mas as empresas malvadonas estão querendo cobrar mais. Se você fosse um funcionário dessa empresa e o seu salário dependesse do faturamento dela, o que é o caso... Não é o caso. Como documentado fartamente pela literatura que explica o capitalismo. O salário não depende do lucro da empresa. O salário depende do valor de manter aquele funcionário, tá? Quando o mercado está mais aquecido e existe briga por profissionais, sim, o salário dos funcionários que são mais requisitados vai escalar para cima. Estamos num canal de TI aqui. Isso aconteceu por muito tempo no campo de TI. Agora, quando o mercado está desaquecendo e existem tendências de redução do pessoal e de mais especialização, ou seja, as vagas de entrada estão difíceis, o salário do dev está sendo pressionado para baixo. E ele vai ser pressionado para baixo, se essa tendência continuar, porque tem outras contratendências, até o custo mínimo para a sobrevivência daquele dev, tá? Daquele trabalhador. Logo assim, nessa questão ele já está errado. Você gostaria que a empresa cobrasse mais, certo? Não. É só... Não. Vamos lá. Ou ela pode cobrar muito menos e falir, daí vai todo mundo pra rua. É uma opção. Beleza, Bolsonaro. Beleza, velho da van. Mas e se não tivesse lucro? Bom, se não tivesse lucro, por que você faria qualquer coisa? Porque... Temos um vídeo no canal aqui que é basicamente sobre isso, tá? Que eu falo que é algo do tipo, se não houvesse lucro, porque... não sei, mas é um vídeo que literalmente falo sobre projetos de TI que são maravilhosos. Projetos que as pessoas fazem no seu tempo livre. Projetos que as pessoas se doam. Sites que são mantidos há 20 anos sem nenhum lucro. E as pessoas fazem isso, tá? E eu acho que isso aqui é uma visão muito capitalista, é uma visão muito realismo capitalista de tu ver a vida, que é basicamente assim, se eu não vou tirar vantagem de uma coisa que eu vou fazer, pra que eu vou fazer isso? E na minha opinião, isso aqui é uma das coisas que mais nos atomiza, que mais nos deprime e que mais nos afasta da condição de humano. Que é essa coisa assim, eu não sou mais um humano, eu sou uma máquina de pensar em como eu tiro vantagem em todas as coisas que eu tô fazendo. Eu sou uma máquina de imaginar um númerozinho subindo e fazer esse númerozinho subir. E isso não é o que é ser humano. Isso é uma parte muito pequena da experiência humana. E isso é uma das coisas que é mais deprimente de ser ANCAP. E eu digo, como eu já simpatizei com essa ideologia, e isso é uma das coisas que fez mal, sabe? Destruiu a minha alma. E eu acho que tem pessoas muito bem intencionadas que, por causa das circunstâncias que a gente tá no Brasil, por a gente ser brasileiro, a gente roda nessa presunção de que nós precisamos tirar vantagem. Tem até o ditado, o brasileiro quer sempre tirar vantagem. Se eu vou no buffet, eu não tô com fome, mas vou comer o máximo possível. Eu vou tentar pegar a coisa mais cara. Sabe? Tem até o meme lá do carinha que fala, eu sou um asiático indo no buffet. E, obviamente, eu quero comer melhor, mas eu vou botar um monte de carne, que é a coisa mais cara, tá ligado? Esse tipo de coisa. Mas a gente não precisa ser assim, é isso que eu tô querendo dizer, tá? Então eu vou linkar aqui o vídeo que eu tô falando, que eu acho que é um bom argumento pra gente pensar o que a gente faria se a gente fosse livre pra fazer o que a gente quer e não se a gente fosse apenas uma máquina de aumentar o númerozinho, uma máquina de tirar vantagem. Isso significa que... Porque você não tá banindo, tipo, lucro contábil. Você tá falando assim, eu tô banindo a noção de pessoas terminarem com mais do que elas começaram. Tá. Se eu não posso Não sei, ele fez um salto lógico aqui. terminar com mais do que eu comecei, por que eu literalmente faria qualquer coisa na minha vida? Olha só como é triste ser um anarcocapitalista. Vamos voltar aqui. Porque você não tá banindo, tipo, lucro contábil. Você tá falando assim, eu tô banindo a noção de pessoas terminarem com mais do que elas começaram. Tá. Se eu não posso terminar com mais do que eu comecei, por que eu literalmente faria qualquer coisa na minha vida
Isso destrói a alma das pessoas, gente. Isso destrói a alma das pessoas. E eu vou dizer uma coisa, tá? Isso só serve pra quem é fudido e pra quem não tem dinheiro. Esse cara tem dinheiro, esse cara é financiado. Ele recebe dinheirinho pra dar palestra e tal. Não sei se ele ganha bem, entendeu? Mas assim, a pessoa que é quase um escravo do sistema pra ficar ganhando um salário mínimo e pra ficar sobrevivendo, que ela basicamente tá vendendo quase todo o seu tempo só pra se manter viva, a pessoa pensa desse jeito. E ela não é feliz, tá? O cara que é rico, que tem tempo, é o cara que acorda, toma banho gelado, aí abre o e-mail, alguém fez o café da manhã pra ele, aí ele pensa, ah, nossa, vou gerenciar as minhas empresas. Ele lê 2 e-mails e pensa, o que eu vou fazer hoje? Ah, já sei, eu vou ir passear lá, tomar um café artesanal. De novo, já tomou 2 vezes café, entendeu? Essa pessoa faz algo. Mas o Daniel tá dizendo... Não, o Daniel? Rafael. Daniel... Ô, Daniel, o Daniel aqui tá dizendo que não, a gente tem que ser máquina de tirar vantagem, de sempre fazer algo porque a gente quer saber o que a gente vai tirar disso. Não tem sentido. Não tem sentido. E aí você pode pensar, ah, não, mas é que lucro é exploratório. Também tem essa ideia de que, Também tem essa ideia. Tem essa ideia aí. Refuta o Marx, então, meu querido. Leiam Salário, Preço e Lucro. É um textinho de 30 páginas que ele fala, inclusive, tá? Isso é uma coisa que eu queria falar durante esse corte, eu não falei. Que o burguês, ele não ganha dinheiro porque ele vende uma coisa acima do preço de mercado, tá? Ele não ganha dinheiro porque ele paga o trabalhador abaixo do preço de mercado. Ele, na realidade, ganha dinheiro porque ele paga exatamente o que o trabalhador necessita e ele vende as coisas exatamente pelo preço correto. E mesmo assim ele ganha dinheiro por causa da mecânica da mais-valia, tá? Então nesse texto Marx explica isso. E é isso que os liberais não entendem. Eles acham que a gente está moralizando a questão. Eles acham que a gente está dizendo que capitalismo é ruim porque o patrão está te enganando e te roubando. Na realidade ele está te roubando tempo, tá? Ele não está te pagando parte do teu trabalho. Mas não é exatamente assim, tá ligado? E daí ele ficou blá 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 blá, não cita nenhum estudo, cita Ludwig von Mises, o Átila precisava citar estudo, a gente sempre quer tirar vantagem, e essa ideia da exploração é uma bobajada. E esse cara é o rei dos ANCAPs. Esse cara é o ANCAP mais esperto. Não é o ANCAP mais esperto, mas, enfim, é daí pra baixo. Alguém perdeu pra que eu ganhe. Tá bom, nós hoje somos... Então ele disse, alguém perdeu pra que eu ganhe. Na realidade não é isso que o Marx fala. Na realidade não é isso que o Marx fala. Ele fala que a maneira como existe o meio de produção e o trabalho gera valor, o burguês paga exatamente o que tu precisa pra ficar vivo e mesmo assim ele consegue acumular o capital, tá? Então é por isso que até o amigo disse, toma capital ali, esse dinheiro não é capital. Leiam Salário, Preço e Lucro, é um texto menor do Marx em que ele explica isso. É difícil, mas tentem ler, estudem com os amigos, é interessante. Infinitamente mais ricos do que a gente era 100 anos atrás. Quem que foi roubado? Quem que foi? Ninguém nunca foi roubado na história. Quem é que... Colonialismo não existe. É coisa da esquerda, invenção da esquerda, tá ligado? Não tinha povos nativos aqui. Não tinha ouro. Sabe o meme do... Não sei se você sabe, o meme do Portugal devolve meu ouro tem a ver com um evento histórico real que aconteceu, que Portugal pegou e tirou todo o ouro daqui. Riqueza e produtividade aumentam ao longo do tempo. A gente não tem uma quantidade fixa de riqueza. Inclusive o nome disso, apropriação primária. Esqueci o nome. Cercamentos que aconteceram lá. Roubo de recursos naturais. Tomar no cu. Riqueza de maneira que quando alguém tem lucro, significa que alguém perdeu. Quando alguém tem lucro, significa que quem pagou falou, eu prefiro comprar isso aqui e te dar o meu dinheiro do que ficar com o meu dinheiro. Eu estou ganhando. Acumulação primitiva do capital. Muito obrigado, Legusta. E quem está vendendo está falando, eu prefiro ficar com o seu dinheiro do que ficar com esse produto. Exatamente o que o Marx explica, tá? O Marx não nega essa teoria econômica e mesmo assim ele consegue dar um pau nos argumentos de vocês, porque vocês não leram Marx. A tentativa de maximizar o retorno em cima disso é uma tentativa de alocar recursos de uma forma racional, uma coisa que o Átila inclusive menciona no vídeo dele, aonde produtores... onde fabricantes, onde fornecedores de produtos ou serviços estão perguntando ao mercado implicitamente quem precisa disso mais, é quem vai pagar mais. Eu posso jogar isso aqui para um monte de gente que não precisa. Lembra que eu falei, esse é o argumento, exatamente o argumento, de que se tu cobrar pela saúde da pessoa exatamente todo o dinheiro que ela tem no banco, isso é justo e é a melhor alocação de recurso, porque a pessoa iria morrer se ela não pagasse todo o dinheiro dela. Logo, ela está melhor dando isso. Ela precisa mais daquele tratamento de saúde do que todo o dinheiro que ela tem no banco, do que todos os bens que ela tem.
É isso que essa teoria chega. Quem precisa vai ficar sem. Eu posso falar, quem precisa mais, paga mais. E as pessoas que precisam dos produtos e serviços vão levar a eles porque não existem coisas infinitas no planeta Terra. Só que algumas pessoas ficam chateadas com isso e gostariam que tudo fosse de graça. Aí eu não sei o que falar. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Honestidade intelectual pra caralho, né? Não existem coisas infinitas no planeta, mas algumas pessoas ficam chateadas com isso. E aí eu não sei o que falar. É bem esse o argumento, man. É bem esse o argumento. Não é só que tu nega a teoria econômica até antes, pré-Marx. Teoria econômica liberal. É bizarro demais. Desculpe, acabou o vídeo, pessoal. Gostaram? É isso aí. É revoltante, né? E assim, se este ANCAP reagir ao meu vídeo, eu venço. Até o ponto que eu seja um canal maior que esses caras, que a gente pode sonhar, né? Mas até esse ponto, se eles reagirem, eu venço. Gostei, só não entendi porra nenhuma. Eu tentei. Eu disse que eu sou um dos comunistas mais fracos, mas mesmo assim o negócio... Obrigado, Pequi, obrigado.